Então, composto o egrégio plenário, agradeço a Deus a oportunidade e sobre a sua proteção. Eu declaro aberta essa sessão ordinária do dia 4 de junho de 2013 e submeto já aos eminentes pares a ata número 8.047 da sessão de 23 de maio de 2013. Não houver manifestação, eu declaro aprovada. Então eu coloco em mesa para continuidade do julgamento, onde participa a doutora Vanessa, é o único que ela participa no momento, e aguarda o pedido de vista que foi feito pela eminente desembargadora Maria Helena Gargalhano Prova. É o 2.2 do processo 40.046/2012, recurso eleitoral, representação de conduta vedada ao agente público, distribuição gratuita de ingresso da 13ª Expo Verde. Recorrente coligação Campo Verde muito mais. Luiz Gabriel Leite da Silva. Elton Antônio Escabaixo. E recorrente ainda de Morvan Alencar Brescancim. Recorrido coligação Compromisso com Campo Verde. Com a palavra a eminente terceira vogal, que tem o pedido de vista. Eminente presidente, claros colegas, representantes do Ministério Público, advogados, antes da leitura do meu voto vista, eu quero exteriorizar aqui a todos os presentes, incluindo aí os advogados, partes, as manifestações de solidariedade que recebi em razão de problema de ordem pessoal que passei recentemente. Fica aqui meu abraço carinhoso e meu muito obrigado sinceramente a todos. Eminentes pares, pedi vista dos autos para poder apreciar com mais atenção os detalhes do recurso que estamos a analisar, com todas as circunstâncias que envolvem os fatos narrados e as repercussões sobre a esfera jurídica dos envolvidos. Do bem elaborado voto do ilustre relator, Dr. Francisco Alexandre, pode-se concluir que, de fato, não há dúvida quanto à caracterização da conduta ilícita de que trata a Lei 9.504/97, artigo 73, incisos 4 e 6, parágrafo 10, eis que os ingressos para Expo Verde foram distribuídos na sede da Secretaria de Ação e Promoção Social do município de Campo Verde, com inequívoca participação ou anuência do agente público a quem era expressamente proibido esse tipo de conduta. Aliás, igualmente bem prolatada sentença da instância singela, não deixa qualquer questionamento quanto à configuração do ilícito descrito nesses autos, tendo o digno magistrado consignado que, aspas, o representado de Morvan Alencar Brescancim incidiu na prática descrito no artigo 73, inciso 4 e 6, 10 da Lei 9.504/97, pois seu intuito, desde o início da campanha eleitoral, era o de beneficiar a coligação representada, que tinha como candidatos à eleição majoritária os representados Dr. Luiz e Elton, fecha aspas. A toda evidência, não se pode pretender a inocorrência da conduta vedada atribuída ao agente público municipal, pois a lei determina a proibição de distribuir gratuitamente qualquer tipo de benesse tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Ou seja, a norma legal presume a ilicitude da conduta, que meramente tem a tendência para desigualar a disputa eleitoral. Mostra-se oportuno transcrever os dispositivos legais pertinentes. Artigo 73, vou poupá-los da leitura, e eu cito aqui as condutas dos agentes públicos proibidas.
entre elas, obviamente, aquelas que estou apontando como, no caso, aplicável ao caso concreto. Concluo eu. Como se pode observar da leitura dos dispositivos legais referidos, a sanção prevista alcança o agente público responsável pela conduta vedada, assim como os partidos, coligações e candidatos, que delas se beneficiem, nos termos dos parágrafos 4 e 8 do artigo 73 da citada lei. Nesse sentido, caracterizado inequivocamente o ilícito, penso acertada a decisão de piso, que condenou os representados ao pagamento de multa, mas não no patamar alvitrado, porque a gravidade da conduta não parece aconselhar tamanha severidade, o mesmo correndo quanto à sanção de cassação de registro de candidaturas dos representados Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabac. Em outros termos, tenho que a razoabilidade e a proporcionalidade devam prevalecer no momento da fixação da sanção, mediante o sopesamento de fatos, circunstâncias, gravidade e a repercussão da prática ilícita, da condição financeira dos envolvidos, enfim, o efetivo contexto fático probatório deve exercer papel preponderante para efeito de infligir sanção mais ou menos severa ao infrator da norma. Se tais fundamentos acompanham o voto digno do relator para reformar a sentença ora combatida nos seguintes termos. Reduzindo o valor da multa aplicada ao recorrente de Morvan Lencambres Cancim para 5.000 OFIR. Reduzindo o valor da multa aplicada à coligação Campo Verde muito mais para 20.000 OFIR. Reduzindo o valor da multa aplicada aos recorrentes Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabac para 5.000 OFIR cada um, afastando a cassação dos registros de candidatura de Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Chabac. É como voto, eminente presidente. Obrigado. Colho o voto da eminente quinta vogal, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Pediu visto? Então, conclusão do julgamento adiada em face do pedido de vista da eminente quinta vogal. Doutora Vanessa, no momento, é só isso que a Vossa Excelência participa, né? Nós agradecemos a participação de Vossa Excelência e aguardamos na próxima sessão com o judicioso voto. Mas se quiser permanecer, para nós é uma satisfação. Porque lá tem pouco serviço lá. Também continuação do julgamento, em mesa 2.1 da pauta, o processo número 82.710/2012, recurso eleitoral prestação de conta de candidato cargo de prefeito de Itaúba, recorrente Raimundo Zanon, a relatoria do Dr. Francisco Alexandre pediu vista, né, do Dr. José Luiz Blazac. Na quinta-feira, senhor presidente. Então fica este adiado a continuação do julgamento a pedido do primeiro vogal para a próxima sessão. (2.3) 2.3 da pauta, o processo número 47.519/2012, recurso eleitoral prestação de conta de candidato cargo de vereador Nova Brasilândia, recorrente Eutímio Francisco de Campos, recorrido ao Ministério Público, Dr. José Luiz Blazac, o relator com a palavra. Só um momento, excelência, que a minha assessora está dizendo que está tendo um probleminha lá no sistema, está colocando. Vou pedir para Vossa Excelência, então, adiar momentaneamente. E vamos ver que o agravo regimental, se o senhor quiser levar a julgamento o agravo regimental 67 e 65, enquanto ela alimenta lá. Senhor presidente, a sequência é
Bastante singela. Eu sou relator, se Vossa Excelência... Então, coloca ele na sequência. Então, fica suspenso provisoriamente o que foi anunciado. Então, coloque em mesa para julgamento 2.4, o processo 48.485.561 de 2010, prestação de conta do Comitê Financeiro Único PSDB, eleições de 2010, requerentes Sidney Marcos Barro Bunlai, presidente. Doutor Sebastião de Arruda é o relator com a palavra. Senhor presidente, é a prestação de contas desse comitê financeiro do PSDB relativa às eleições de 2010. O controle interno havia sinalizado para apenas uma irregularidade, que seria a ausência de comprovantes de pagamentos de débitos não quitados em campanha. Documentação esta que, uma vez intimado, o Comitê Financeiro trouxe aos autos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em face disso, entendeu que a irregularidade foi sanada e manifestou-se pela aprovação das contas. Em razão disso, senhor presidente, já adiantando meu voto, está aí disponível, não verifiquei realmente nenhuma irregularidade que pudesse trazer ressalva ou mesmo desaprovação dessas contas. Razão pela qual, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou votando pela aprovação das contas do Comitê Financeiro do PSDB relativa às eleições de 2010. É como eu estou votando, senhor presidente. O parecer? Mantenha o parecer. Então, mantido. Há algum voto divergente? Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do Comitê Financeiro Único do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, referente às eleições de 2010, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Esse aqui é ausente o doutor Francisco, isso aqui não houve teto para ele decolar, porque ele estava em viagem nesse período de feriado aí. 2.5, esse será adiado, que é o processo 6.358, embargo de declaração em prestação de conta anual do PR Mato Grosso, referente ao exercício de 2007, em razão da ausência justificada do eminente relator, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Em mesa para julgamento, 2.6, 15.974, consulta, solicitação de orientação, possibilidade de candidato a prefeito vencedor das eleições municipais participar das novas eleições suplementares do Juara. Consulente é Francisco Valtênio Sales Ferreira, presidente municipal do PSB. A advogada Luciana Borges e a relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas, com a palavra. Trata-se de consulta eleitoral formulada pelo presidente do Diretório Municipal Juara do Partido Socialista Brasileiro, Francisco Valtênio Sales Ferreira, referente à possibilidade de participar das eleições suplementares naquele município do candidato da citada legenda, vencedor das eleições majoritárias de 2012, mas impedido de tomar posse por encontrar-se com registro indeferido com recurso. Alega o consulente que a consulta não dispõe sobre caso concreto específico, mas refere-se a candidato do PSB que não pôde tomar posse como prefeito de Juara em decorrência de encontrar-se com registro de candidatura indeferido com recurso, por figurar como representado nos processos número 61/2008, 65/2008 e 66/2008. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento da presente consulta por entender caracterizada a hipótese de caso concreto. No mérito, opina pela resposta negativa à indagação feita. É o breve relato, senhor presidente. O doutor parecer? Mantenha o parecer. Mantido, retorna a palavra, Vossa Excelência. Eminente Pares, o artigo 30.
inciso 8 do Código Eleitoral, atribui competência aos tribunais regionais eleitorais para responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. A consulta é formulada nos seguintes termos. Aspa, é possível que o candidato prefeito do partido PSB, vencedor das eleições municipais ao cargo de prefeito, participe como candidato às novas eleições suplementares em que pese todo que for exposto e ainda não ter sido o causador deste novo pleito, fecha aspas. Como bem anotado no parecer ministerial, é de se ver que o questionamento é voltado para a situação específica de Oscar Martins Bezerra, filiado ao BSB e eleito com mais de 50% dos votos ao cargo de prefeito de Juara, e que lhe for objeto de resolução 1315/2013 deste tribunal, quando restou decidido acerca das eleições suplementares a serem realizadas no dia 7/7/2013 naquele município. A questão tem contorno de caso concreto, dada a possibilidade de se identificar inequivocamente o interessado, direto ou indireto, na resposta à consulta, o que remete à consideração deste tribunal estar a atuar na prestação de assistência jurídica a terceiros, o que lhe é vedado, obviamente. Não se pode olvidar que consultar em tese é perquirir sobre situação genérica e abstrata quanto à correta aplicação da norma jurídica, de forma uniforme e de modo despersonalizado. Neste diapasão, a dúvida deverá ser obrigatoriamente com relação à eventual lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, vedada a análise casuística conforme entendimento pacífico do TSE. Confira-se. Consulta, situação concreta, revelando a consulta parâmetros específicos referentes à situação concreta de certo parlamentar, descabe o conhecimento. Cito a fonte e a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. Nessa quadra, a presente consulta não atende ao requisito de ordem objetiva, pois visa dirimir dúvidas acerca da situação concreta, já visto que o consulente deseja uma verdadeira consultoria jurídica, pois questiona a Corte sobre situação particular, o que é vedado pelo Código Eleitoral e pelo regimento interno deste tribunal. Ademais, em se tratando de caso concreto, resta inviabilizado o conhecimento da consulta de forma a preservar a competência e a imparcialidade da Corte para apreciar e julgar eventual ação ou recurso decorrente da aludida matéria de fato. Do exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 99 do regimento interno e em simetria com o parecer ministerial, não conheço o presente consulta. É como voto. Como voto eminente primeiro vogal, doutor Sebastião de Arruda. Absolutamente de acordo. Eminente segundo vogal, doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho a eminente relatora. Eminente terceiro vogal, doutor Francisco ausente, né? O doutor José Luiz Brazac, quarto vogal. Com a relatora. Eminente doutor Samuel Franco Dália. Também acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta formulada nos termos do voto da doutora relatora em consonância com o parecer. Então, processo 2.7, o número 67.656, agravo regimental em recurso contra a expedição de diploma, diplomação, apuração, totalização, cargo vereador, aumento de número de cadeiras na Câmara Municipal de Tangará da Serra. Agravante, Partido Democrático Trabalhista, PDT. Agravante ainda, Partido dos Trabalhadores, PT. Agravado, Partido Social Democrático, PSB. E agravante ainda, e agravado o Ministério Público Eleitoral. Dr. José Luiz Brazac, que é o relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental interposto por partidos políticos de Tangará da Serra, PDT, PT e PSD, contra a decisão deste relator que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, acolhendo o preliminar de inadequação da via eleita levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral, destacando que no rol taxativo que dispõe sobre as matérias cabíveis em sede de recurso contra a expedição de diploma, conforme o artigo 262 do Código Eleitoral, não se inclui tratamento de matéria afeta à inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal, com repercussão em processo eleitoral perfeito e acabado, a qual deve ser submetida à seara da justiça comum. Transcreve-se abaixo o teor da sobredita decisão. Então, está aí disponível a Vossas Excelências a decisão que é atacada. E
Em suma, os agravantes afirmam que o TSE admite em seus entendimentos o manejo de recurso contra a expedição de diploma quando da aplicação incorreta da regra constitucional a respeito da proporcionalidade do Legislativo Municipal. Aduzem ainda afronta ao artigo 29, 4 da Constituição Federal, segundo o qual o município de Tangará da Serra, com mais de 80 mil habitantes, teria direito a 17 vagas ao cargo de vereador. Porém, contrariando esse dispositivo, a lei orgânica do citado município fixou em 14 o número de cadeiras na composição do Legislativo Municipal. Sustentam que o sobredito dispositivo constitucional autoriza que a lei orgânica municipal fixe essa composição, mas de forma mitigada, cabendo à Justiça Eleitoral visualizar a necessidade de se obedecer às diretrizes da Carta Magna, destacando não haver outro momento passível de se provocar esse questionamento que não seja no âmbito do RCD. Por fim, buscando afastar o alegado erro de direito na apuração final com relação à determinação dos quocientes eleitoral e partidário, com prejuízo aos candidatos que disputaram as eleições proporcionais, pugnam pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Orgânica de Tangará da Serra, para, ao depois, determinar o refazimento dos quocientes eleitorais e partidários, a fim de se expedir os diplomas daqueles tidos como eleitos, inclusive por média, bem como de seus respectivos suplentes. É o relatório, senhor presidente. Colhedor do parecer. Não tem parecer, excelência, mas na verdade como a preliminar foi levantada pelo próprio Ministério Público antes, né, é o parecer pela rejeição do agravo, pelo desprovimento do agravo. Feito. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Conforme relatado, trata-se de questão que tem sido arguída nesta Corte em RCD atípico, cujo objeto não visa desconstituir nenhum dos diplomas expedidos. Visa, no caso, ampliar o número de diplomados ao cargo de vereador, passando de 14 para 17. Ocorre que a pleiteada declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Orgânica de Tangará da Serra, em razão de não ter sido respeitada a regra estabelecida no artigo 29, 4 da Constituição Federal, sequer fora levantada, ou levada, melhor dizendo, à apreciação da Justiça Comum. Em nenhum momento se questionou a inconstitucionalidade da referida lei em sede daquela Justiça. Pelo menos os agravantes nada noticiaram a esse respeito. Ademais, registrado na referida decisão, em que pese não ser da competência da Justiça Eleitoral determinar o número de vagas do Legislativo Municipal ou Estadual, à luz da pacífica jurisprudência pátria, toda essa discussão deve ser abordada perante as esferas competentes, antes do termo final do período destinado às convenções partidárias, para que a edição da lei repercuta no processo eleitoral seguinte. Portanto, não cabe a essa especializada fazê-lo, especialmente em se tratando de processo eleitoral, abro aspas, perfeito e acabado, que se orientou por critérios pré-estabelecidos de acordo com regras até então vigentes, fecho aspas. Como destacado pela ilustre Procuradoria e ratificado na decisão ora objurgada. Ressalte-se por oportuno que o posicionamento do TSE, citado como paradigma pelos agravantes, no qual fora recebido o RCD para tratar dessa questão, retrata uma situação diferente da versada nestes autos. Naquele feito, a Lei Orgânica Municipal fora questionada em momento oportuno na Justiça Comum. Portanto, antes do pleito, cujo número de vagas ao Legislativo Municipal fora revisto e redefinido em âmbito judicial pela instância originária, levado em consideração no momento do registro de candidatura e, posteriormente, mantido pelo respectivo Tribunal de Justiça. Confere-se e extrai-se do voto condutor da lavra do eminente relator ministro Fernando Neves, e aí transcrevo aqui a parte do voto do ministro, em que ele destaca, na parte final, quando o Tribunal de Justiça deu provimento a recurso, voltando ao número de 21 vereadores naquela ocasião. Não é o caso dos autos. Posto isto, pelas razões expendidas na decisão ora conhecida, combatida, conheço do agravo regimental em pauta e nego-lhe provimento. É o voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dolha Júnior.
Vereadora Maria Helena Gargalhano Pova. Um minuto, senhor presidente. 2 segundos, estou tirando uma dúvida aqui. Pois não. Já compreendi, peço desculpas e acompanho o nobre relator. Doutor Sebastião de Arruda. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Ausente, doutor Francisco Alexandre. Então, anuncio o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Então, já está. Então, que estava suspenso temporariamente, volta à mesa para julgamento, que é o 2.3, 47.519/2012, já anunciado. Doutor Zé Luiz Blazac, o relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Eutímio Francisco de Campos contra a decisão do juízo da 34ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de 2012, com base no relatório final de exame de folha 78, que apontou as seguintes irregularidades. Letra A. Recibos eleitorais sem preenchimento correto dos canhotos, doações recebidas antes da entrega da segunda prestação de contas parcial, 31/8/2012, e não informadas à época. C. Realização de despesas em 16 de outubro de 2012, portanto, após a data das eleições. Recebimento de doação de valor estimável em dinheiro de fonte vedada, qual seja, de pessoa jurídica concessionária de serviço público, emissora de rádio cujo nome fantasia é Rádio Continental FM de Nova Brasilândia, e conta bancária aberta extemporaneamente. Em suas razões recursais, afirma que a abertura da conta corrente se fez intempestiva em razão de Nova Brasilândia não haver agência bancária, precisando se dirigir à Chapada dos Guimarães para abri-la. Aduz ainda que era facultativa, vez que o município tem menos de 20 mil eleitores. Da doação estimável em dinheiro pela emissora de rádio, GF dos Santos e Companhia Limitada Microempresa, alega que o serviço doado correspondeu apenas à sonorização de eventos e gravação de programa conforme contrato de folhas 4445. Alega ainda desconhecimento de que a referida empresa tinha natureza de rádio, vez que o executor da prestação de serviço foi seu sócio proprietário, Geraldo Ferreira dos Santos, o qual teria se afastado da rádio no período da campanha eleitoral. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso para que as contas do recorrente sejam julgadas aprovadas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional opinou pelo desprovimento do recurso aviado, com a consequente manutenção da sentença. É o relatório. Colhedor do parecer. Mantém o parecer. Mantido, retorna a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, o presente caso, eu examinei bem os autos e estou levando em conta que Nova Brasilândia é um município daqueles bem pequenos do nosso estado, tanto é que, como relatado aqui no relatório, nem agência bancária do Banco do Brasil ou outra que tivesse ali para o cadastramento das contas de campanha sequer existe lá na localidade. Então, para se ter uma ideia do tamanho da comunidade que nós estamos aqui como pano de fundo a julgar. Desse modo, examinando as contas, verifiquei que na parte apontada de notas fiscais, dos recibos, foram todas devidamente sanadas. E, diga-se de passagem, os autos estão aqui à disposição, muito bem formalizadas, ou seja, é uma prestação de contas que não é daquelas que a gente vê que foi feita em última hora, foi bem organizada e devidamente formalizada. Porém, o centro da discussão que resta, que é a questão dessa prestação de serviços feita pelo proprietário de uma rádio comunitária, lá do município, e que deu então um pano de fundo para a causa, no sentido de que poderia ser um serviço prestado por uma concessionária, o que seria uma fonte vedada como doação para a campanha eleitoral do recorrente. Examinando a questão, levando em conta as argumentações trazidas pelo recorrente, eu chego à conclusão no seguinte sentido, de que
de fato, por ser uma comunidade de pequeno porte, sendo o proprietário dessa rádio comunitária o único da cidade que possui aparelhamento para fazer as gravações de sonorização para aqueles carros de rua, etc., eu estou levando em consideração o fato trazido aos autos e estou ultrapassando a legalidade e estou exercendo um juízo de ponderação sobre o caso, considerando que os fatos narrados e sob o crivo da documentação acostada aos autos comprovam que o proprietário dessa rádio comunitária fez um serviço pessoal, tanto é que o objeto do contrato é exatamente, existe um contrato de prestação de serviço específico para a sonorização, não é utilização da rádio em si. Portanto, houve talvez um excesso de zelo, até por conta de que precisava uma nota fiscal, e aí ele usou essa nota fiscal da rádio comunitária, inclusive sob a ótica trazida pela nobre advogada que foi ao nosso gabinete argumentar essa questão. E, desse modo, eu entendi que nos autos está comprovado que, de fato, o objeto do contrato era a questão de gravações, como diz aqui no parágrafo, referida cláusula discrimina como objeto do contrato a cessão, doação de serviços de sonorização, propaganda de rua, apresentação de candidatos em comício, palestras, reuniões abertas, gravações de propaganda eleitoral. Daí a gravação específica para ser levada para a rádio, montagem de palco, dentre outros. Então, desse modo, eu estou, e até como conhecedor dessas práticas de interior, eu estou levando em conta os fatos, entendendo que aqui cabe sim o direito ao recorrente de que, sob o princípio também da boa-fé, a contratação não era da rádio, mas sim daquela pessoa que tinha os equipamentos para fazer uma eventual gravação para levar à rua a sua propaganda eleitoral. Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de reformar a sentença ou julgada que desaprovou as contas de Eutímio Francisco de Campos para aprová-las com ressalvas. É o voto. Com voto, o doutor Samuel. Senhor presidente, sendo o valor irrisório e não havendo gravidade que venha a comprometer o exame das contas, eu acompanho o relator. Neta embargadora Maria Helena. Acompanho o relator. Neta doutor Sebastião de Arruda. Com o relator, senhor presidente. Neta doutor Pedro Francisco da Silva. Inicialmente, só uma indagação, eminente relator. Vossa Excelência, no relatório, faz referência a 5 irregularidades. Todas elas dizem respeito a essa situação que Vossa Excelência observou no voto, ou essas outras, recibo eleitoral sem preenchimento, realização de despesa após as eleições, todas elas foram superadas? Foram superadas. Não, mas elas não foram... Não é a respeito da rádio, não. Não, né? Não. Mas, assim, essas supostas irregularidades foram consideradas como motivação pelo juiz para a rejeição da prestação de contas? Porque eu pergunto isso, porque eu não salvo engano de minha parte, eu não vi no voto de Vossa Excelência nenhuma passagem que afasta esses outros pontos. E aí me pareceu que ficaria uma lacuna, porque nós estaríamos aprovando essas contas apenas por um dos argumentos, enquanto existem outros que não foram afastados. Se é que eu não estou ainda sob o efeito das férias e me enganando aqui. O relatório que pode ter induzido aqui a uma interpretação diferente, porque na sentença ela afasta todas, né? Talvez ficou aqui uma... Então o único argumento que levou à rejeição foi essa questão da rádio. Isso, ela coloca assim, assim tenho que a inconsistência grave apresentada no objetivo ocorre que além das referidas notas 5, referidas inconsistências acima, nota 5, referidas inconsistências acima apontada,
Trata-se de impropriedade da prestação de contas que isoladamente não impede o exame das contas, mas geradora de ressalvas. Uhum. Então, foi feita... Apenas utilizado para efeito da ressalva. Então, na verdade, a rejeição da prestação de contas se deu exclusivamente por conta desse ponto aí que Vossa Excelência rebateu em seu voto, né? Vamos até corrigir o relatório nesse sentido. Tá. Feito esse esclarecimento, acompanhe o eminente relator. Então, não sei o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva de campanha do recorrente, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer. Então, encerrou o judiciário. Então, a pauta judiciária encontra-se encerrada, agora vamos no administrativo. Da minha relatoria, homologar uma portaria, foi baixada de referendo deste egrégio plenário, no sentido da portaria 219, que designou o doutor Anderson Gomes Junqueira, juiz da 30ª Vara de Água Boa, para responder em substituição cumulativa pela 31ª Zona de Canarana durante o afastamento da titular, doutora Caroline Schneider Guanais Simões, no período de 29/4 a 31/5/2003, nos termos da resolução 21 do TRE, número 1232 de 2012, artigo 21. Então eu estou homologando essa portaria e colocando a apreciação do egrégio plenário. Se estão todos de acordo. Então, homologada a unanimidade, a portaria número 219 de 2013. Eminentes pares, eu encaminhei ao gabinete de Vossas Excelências uma minuta de resolução, até para facilitar as substituições nas zonas eleitorais, e eu tomei por parâmetro aquelas substituições adotadas no Tribunal de Justiça, que eu faço destaque aqui, dentre umas, por exemplo, 15ª Zona Eleitoral, São Félix do Araguaia, é o titular da 15ª Zona. No caso da sua ausência, primeiro ponto, ele será substituído, porque não há outro lá, pelo juiz da Vara Única de Porto Alegre do Norte. Na ausência desse substituto, passa a substituir o juiz da primeira vara de Vila Rica, e numa terceira hipótese, na ausência desses dois substitutos, o juiz da segunda vara de Vila Rica. Eu discorri todas as zonas nesse sentido, para se evitar e facilitar também acompanhamento pela comunidade, os advogados e os próprios eleitores, de quem será o substituto nessas zonas. E como mais uma vez eu afirmo, tomando aquele parâmetro, a escala de substituição do juiz de direito nas comarcas adotada pelo Tribunal de Justiça, aprovado pelo Conselho de Magistratura. E eu submeto, se tiver todos de acordo, fica aprovado, depois será essa minuta oficializada e colhe o voto, a assinatura de Vossa Excelência. Então, não havendo, fica aprovado a minuta de resolução de escala de substituição dos juízes eleitorais do Estado de Mato Grosso. Nada mais havendo, eu cumprimento mais uma vez os eminentes colegas, doutos advogados, nossos servidores, doutor procurador, e declaro encerrado a sessão deste dia 3. Se puderem, Vossa Excelência tem conhecimento que vai ser feita a apresentação bem rápida e simples de um
um sistema de gravação de audiências que poderá ser eventualmente no futuro utilizado aqui pelos membros deste tribunal, e a empresa preparou lá a sala, e se Vossas Excelências tiverem tempo, oportunidade, a gente faz esse convite para acompanhar, né? Muito obrigado, senhor presidente. Então eu convido também os advogados também que... Os advogados? Quem sabe já pode dar uma